Boa noite, pessoal. Bom, estamos com meia hora de atraso. Vamos começar logo essa próxima mesa para a gente conseguir encerrar o evento dentro do tempo que a gente tem de utilização aqui do espaço físico, tá certo? Então, vamos dar início à chamada das pessoas que vão compor a próxima mesa, a última mesa do seminário, a mesa sobre História, Cultura e Comunicação Canábica. Gostaria de chamar de forma presencial o nosso grande amigo, grande ativista, advogado da Marcha da Maconha, André Barros. André Barros, advogado, mestre em Ciências Penais e advogado da Marcha da Maconha, Rio de Janeiro. Valeu, André. De forma remota, a gente vai ter a participação do Cidade Verde Sounds. Cidade Verde Sounds tem uma importância imensa na cena canábica brasileira, assim, é uma das bandas que a gente vê atuando em diversos festivais, em diversos eventos, com um som incrível, e eu tive a oportunidade de na Expo, algumas semanas atrás, conhecer presencialmente o Mastor, que está ali, junto com a Donai, presente. Poxa, muito bacana ter vocês aqui. Então, rapidamente, Cidade Verde Sounds, mesclando o reggae do sound system jamaicano com uma boa carga de rap Golden Era. Em meados de 2008, surgiu no Paraná o grupo Cidade Verde Sound. Ganhou projeção nacional com o álbum Missão de Paz, em 2013, e desde então lançou 6 discos oficiais, documentários e parcerias nacionais e internacionais. O grupo se prepara para rodar o Brasil novamente com a tour 10 anos de Missão de Paz. É uma honra receber vocês, Adonai e Mastor, aqui no evento. Muito obrigado por terem topado participar. Sejam bem-vindos. Também, de forma presencial, gostaria de chamar Ingrid Rodrigues, também conhecida como MC Dai, poeta, mãe, poeta, comunicadora, ativista canábica e fundadora da Comunicannabis. Atua há 6 anos no acolhimento de pacientes da Associação Flor da Vida e desenvolve projetos em jornalismo independente, audiovisual e cobertura de eventos culturais. É podcaster do Maconhômetro Imprensa e Maconhômetro Debate, no Cannabis Monitor. É integrante veterana da Marcha da Maconha de BH. Também de forma remota, já ali na tela, gostaria de convidar João Berloffa. João Berloffa é filósofo, teólogo, pastor, pai, paciente canábico e cultivador legalizado. Presidente da Associação Canábica Arcobem, atua na defesa da cannabis medicinal, na redução de danos e na democratização do acesso à informação sobre a planta. É uma das principais vozes da influência social canábica no Brasil, unindo debate político, crítica social, espiritualidade e educação em uma linguagem acessível, provocativa e contemporânea. Seja bem-vindo, João Berloffa, pastor Berloffa. Boa noite. Obrigado, família. Obrigado. Também de forma remota, é uma honra chamar para compor a mesa Kialene Mesquita. Ela é especialista em comunicação de política sobre drogas, coordenadora de comunicação da Plataforma Brasileira de Política de Drogas e assessora de comunicação do Fórum Popular de Segurança Pública e Política de Drogas de São Paulo e da Rede Brasileira de Redução de Danos e Direitos Humanos. Bolsista do Programa de Políticas sobre Drogas, Direitos Humanos e Saúde Mental do Fiocruz e apresentadora do Maconhômetro Sociedade e Maconhômetro Debate. Seja muito bem-vinda aqui, é muito bacana ter você aqui com a gente. Obrigado, tá? Salve, pessoal. Valeu. Também compondo a mesa de forma presencial, é uma honra receber Ulisses Oliveira, conhecido como Molusco, roteirista de ficção com mais de 15 anos de experiência no mercado audiovisual. Escreveu para séries como Vai Que Cola, A Vila e Surtadas na Yoga, além do longa Penetras 2. Entre 2011 e 2018, integrou a equipe da Conspiração Filmes. Criador do canal Mundo Molusco, recebeu prêmios internacionais como Prata no Festival de Cannes e Ouro no Clio Awards, em Nova York Festival. É reconhecido pela coordenação de salas de roteiro e desenvolvimento de histórias para o audiovisual. Seja muito bem-vindo, Molusco, uma salva de palmas. Também, como palestrante nessa mesa, gostaria de convidar Ricardo Barros,
Ricardo Barros é gestor de comunicação e articulador cultural, fundador do TEM-REG, plataforma independente dedicada à divulgação, documentação e fortalecimento da cultura reggae no Rio de Janeiro. Atua conectando artistas, coletivos, produtores, espaços culturais e público, desenvolvendo redes de comunicação e circulação que priorizam a cena independente e periférica. Ricardo, muito bacana ter você aqui, cara, de verdade. Seja super bem-vindo. E mais uma vez, para mediar essa mesa com maestria, gostaria de chamar Matias Max, jornalista, fotógrafo, pesquisador e ativista da causa canábica e organizador do Seminário sobre Maconha no Brasil Contemporâneo. Seja muito bem-vindo, Matias. E só um comentário antes de passar a palavra para o Matias. A mesa anterior foi sobre artes visuais e literatura, né? Só destacar que essa obra que vocês estão vendo aí atrás do Matias, né, o cartaz e a identidade visual do seminário, que são foda pra caramba, é uma produção do grande artista Zanon, né? Eu acho que é sempre importante destacar isso aqui, que essa obra é foda. É isso aí, pessoal. Passo a palavra, então, para o camarada Matias. Matias, a gente tem até 8h30 para fechar a mesa dentro do horário aqui do nosso espaço. É isso. Obrigado, meu amigo. São uns 10 minutinhos para cada um. Vamos seguir esse ritmo, cada um fala um pouquinho, 10 minutos, e a gente tenta bater um papo depois, durante, entre uma e outra. É isso aí. Então, né, cara, assim, comunicação canábica, né, cara, legal, a gente acabou falando um pouco disso já na mesa anterior, né, um pouco sobre publicações, né, assim, a gente destacou a influência que a gente teve de mídias estrangeiras aí, né, High Times, Cânhamo, numa época que era muito, não tinha publicações, o que você tinha, que foi bem lembrado pelo Carlos, o Plant Hemp, que também foi influenciado pela High Times, pela essa cultura maconheira gringa, mas que também lá já trazia, né, Jamba é coisa excelente, remédio para dor de dente. E eu acho que a gente agora está tendo um resgate, né? Eu falo muito do resgate da maconha como remédio, não sei o quê, mas a gente também está resgatando essa narrativa da maconha, de como a maconha chega no Brasil, como o uso lúdico ancestral chega no Brasil e como essa perseguição é totalmente racista e tal. E bom, as coisas evoluem. A gente entra num aceleracionismo. Em 2002, a gente começa ali com o Grow Room, Marcha da Maconha. Aí, 10 anos depois, a gente vai ter a primeira revista. Mas 10 anos depois, finalmente, aí vem o STF. A coisa começa a acelerar quando o STF julga a Marcha da Maconha. A gente começa a ter mais espaço para debater. A gente tem mais gente botando a cara para debater. E aí a gente tem o movimento de mães que surge a partir da Marcha da Maconha, a partir da rede de cultivadores solidária, né? E aí a gente tem uma mudança de rumo, né? Rumo ao medicinal, a discussão medicinal ganha muito corpo, e aí a coisa avança muito. A gente tem agora grandes eventos e tal, e a gente está nesse momento, e aí eu volto, né, para a provocação de sempre, que o evento aqui é maconha no Brasil contemporâneo, não é cannabis, não é ganja, não é weed, não é o smoke, não é qualquer outro nome, hemp, é maconha, porque a gente está querendo discutir a maconha em todos os seus aspectos. E, né, então, hoje a gente tem mais referências, hoje a gente tem mais mídias circulando, mais informação circulando. A gente tem que brigar muito com as próprias redes sociais, as regras malucas das redes sociais e tal, mas acho que a gente está fazendo um trabalho até que bem... do que depende da gente, da cultura canábica, a gente está fazendo pra caramba, né? O problema, né, são as instâncias superiores aí que não acompanham na mesma empolgação, ou quando acompanha com atraso, né? Tipo, porra, início do ano, milhões de matérias. A Anvisa finalmente vai sair. Saiu, saiu nada, cara. Saiu que vai ter uma proposta edital que vai sair em algum momento e que, na verdade, os caras já estão vendo que o bagulho é muito mais louco do que eles estavam imaginando. A galera tá plantando maconha mesmo. Então, enfim, vou deixar a galera falar, porque não sou eu que tenho que falar. Então, por quem que a gente deve começar? Aí, várias caras amigas, a Donai, Dom Mastor, galera aí, Kelane, porra, maneiro, mas Pastor Berlofa, Pastor Berlota, eu achava que era até Berlota, mas é Berlofa mesmo, também.
Vamos começar com o pastor, então. Pastor Perlofa, perdão. Aí, 10 minutinhos. Boa noite, família. Berlofa. Depois que eu descobri que em alguns lugares do Brasil a Berlota é o que? É o Bud? É o quê? É um fragmento do Bud, né? Para nós aqui, Berlotinha. é o Bud. Desberlotar, Mas né? também Cara, pode ser uma berlota de rachite, né? eu nunca ouvi falar isso aqui. Aqui em São Paulo isso não chegou. Aí esses dias que alguém falou, mas é Berlofa por causa disso? Eu falei, não, é meu sobrenome. Mas é isso, eu fiquei feliz. Família, ótima noite, viu? Obrigado. Antes de mais nada, licença para chegar. Obrigado pelo convite. Eu fico extremamente honrado, assim, de um pastor, né? Tá pisando num ambiente como esse aqui e não para ir contra, né? Não para fazer aquilo que historicamente nós, pastores, sempre fizemos, né? Que é regredir, é ir para trás, é lutar contra. Então, eu fico muito feliz, muito honrado pelo convite. E o que eu queria contribuir e deixar aqui, bom, eu sou cultivador, né? A maconha entrou na minha vida em 2020, muito recente, na pandemia, e mudou minha vida em todos os sentidos para melhor, minha saúde, me tirou de cirurgias, enfim. Eu gostei dela, gostei do que ela fez em mim, fui aprender a cultivar, porque eu não queria ficar ali utilizando prensado, eu descobri que tinha outras coisas, a tal da flor, sabe? E eu falei, caramba, eu quero essa flor, isso aqui, pô, é caro, né? Caro pra caramba, como é que eu vou ficar pagando R$ 80? Ah, tem associação, em 2020 já não era tão fácil assim, hoje nós já temos aí 6 anos de avanço, associação com flor, isso nem estava sabendo de nada. Bom, vou cultivar. Comecei, mas para cultivar é crime, mó BO, tem que tirar habeas corpus. Pô, vamos tirar habeas corpus então, e vai um ano, e cabeçada, e advogado, e habeas corpus, e vai aprendendo a cultivar, e cultiva a planta macho, e perde cultivo, e compra coisa errada, aquela coisa que todo mundo fez, todo mundo fez. Até então, hoje eu sou cultivador, sou independente, sou autônomo, eu cultivo meu próprio remédio, sou legalizado, tenho um habeas corpus, sou militante da planta, eu já era posicionado nas redes sociais e aí em 2021 eu saí do armário canábico também, me posicionei em rede social e virei um militante, um influenciador da maconha. E tirando agora a partir desse background que eu quis trazer rapidinho aqui, da onde eu estou vindo, o que eu faço, o meu trabalho e o foco do meu trabalho é a democratização do cultivo ou do autocultivo. Uma coisa que eu fiquei muito bolado quando eu cheguei no mundo da maconha, família, é uma elitização absurda que tem no mundo grower, no mundo da maconha, no mundo de você tentar cultivar. A pessoa que começa as suas primeiras pesquisas para fazer um cultivo e vai ali no Google, no YouTube, ela vai se deparar com umas informações que ela precisa ter uma grana para investir, ela vai precisar comprar estufa, ela vai precisar aprender a medir o pH da água, ela vai precisar comprar LED, ela vai precisar, nossa, e a maconha tem que ser altamente resinada, e ela começa a ver um negócio e fala, peraí, isso aqui está muito distante de mim. Eu, por exemplo, eu até cultivar maconha, eu nunca tinha cultivado nada na minha vida. Eu, como a grande maioria das pessoas aqui, eu entro no mercado, encho meu carrinho de industrializado e vou para casa chamando de alimento. É isso que a gente faz. É basicamente o que a gente faz. Então, eu nunca tive que cultivar aquilo que eu queria consumir, seja para comer ou para me medicar. Eu nunca precisei fazer isso. Eu precisei fazer isso porque a maconha, criminalizaram a maconha. Então, eu vou ter que cultivar minha maconha, não é possível, né? Que em 2020, 2026, eu vou ter que... Não, maravilha, então vamos lá, eu vou cultivar. Agora, existe uma separação muito grande da realidade de um brasileiro, do brasileiro médio, do cara que trabalha, que tem filho, que estuda e que não tem tempo de fazer curso e que não tem valor para investir em grow pesado, com exaustor, com filtro de carvão ativado, o cara não vai, tá ligado? Só que esse cara também ele não vai pagar R$ 80 na grama da flor, seja lá no lugar errado, no corre, no dealer,
ou seja, em associações que precisam sobreviver e que cobram. O cara não vai. E o que ele vai fazer, então? Ele vai continuar no prensado. Ele vai continuar no prensado, fumando coisa ruim, fumando sem saber o que está fumando, fumando amônia, fumando metais pesados, sendo discriminado cada vez mais, porque é assim que as pessoas enxergam esse maconheiro, e sustentando aquilo que a gente tanto quer acabar, que é a força do tráfico. Então, qual que é o meu trabalho? Meu trabalho é tentar mostrar para as pessoas que a maconha não é uma planta extraterrestre. A maconha é uma planta como qualquer outra planta. E eu sei que a nossa geração, eu tenho 40 anos, a minha geração já se afastou um pouco desse lance do cultivo. Mas se a gente olhar para trás, e ainda presente, mas assim, se a gente olhar um pouquinho para trás, as nossas tias, as nossas avós, né? Todas tinham suas garagens cheias de plantinhas. E a samambaia, e a babosa, e a espada de São Jorge, e essa para aquilo. E tudo dá certo. E ninguém tinha grow, ninguém tinha curso, ninguém, sabe? E estava todo mundo lá cultivando. E de repente a maconha, ela é apresentada de uma forma tão diferente das outras plantas que ela se separa, ela se destoa. E aquela pessoa que a vida toda teve cultivando de tudo, se sente incapaz de cultivar a maconha, porque o jeito que ela é apresentada, ela é como se ela fosse uma planta que não é daqui. Não pode tomar sol, não pode tomar chuva. Ela é a primeira planta que não pode tomar sol, não pode tomar chuva, não pode tomar vento. Tem que ficar lá passando protetor solar na planta, meu Deus. Enfim, eu acho que a criminalização da planta, ela gerou muito mais que essa falta de acesso, mas ela criou mesmo essa ruptura, essa ruptura cultural de que ela é uma planta comum, lógico, com suas propriedades específicas, é óbvio, não estou entrando nesse mérito, mas que é uma planta, que é uma semente que você bota na terra e que vai dar certo. Mas aí a pessoa, mesmo quando ela decide fazer esse caminho do cultivo, aí ela vai ver esses caras que estão ensinando aí nos vídeos, nos cursos, nas redes sociais, e há um apelo muito forte, uma disputa, na verdade, de ego para quem tem a aparelhagem mais foda, mais cara, quem tem os melhores LEDs, quem tem os maiores growers, quem tem a flor mais resinada, que parece que passou no açúcar, que eu acho maravilhosa, mas é a realidade de quantos por cento da população. E aí a gente pega uma flor, um outdoorzinho honesto, um outdoor, não está extremamente resinado. Não, isso aqui para grower, isso aqui é lixo. Eu já vi grower já chamar outdoor assim de lixo. Isso aí eu não fumo de prensado. Entende? Só que a pessoa que está no prensado, isso aqui é ouro, isso aqui é sem palavras. Então eu encerro com uma máxima que eu tenho para mim, uma filosofia, e é o incentivo que eu dou para as pessoas. Eu dou curso de cultivo, e eu sempre falo assim para as pessoas: olha, a pior planta que você colher vai ser muito melhor do que a melhor planta que você comprar. A pior planta que você colher vai ser melhor que a melhor planta que você comprou, em qualidade, e porque é sua. Porque você viu ela nascer do começo, antes de você ingerir ela, seja lá como for, você cuidou dela, você aprendeu com ela sobre tempo, sobre paciência, sobre processo, sobre tudo isso. Antes de fato você colocar ela no seu organismo, antes dela cuidar de você, você cuidou dela e ela já estava cuidando de você. Então, o meu apelo, a minha fala aqui, e eu encerro assim, com muita gratidão por estar no meio de tantas pessoas que eu particularmente admiro aqui, outras que eu estou conhecendo hoje. Eu encerro com esse incentivo para geral, primeiro para você, para ir para o autocultivo, para ir atrás de estar seguro, obviamente, ir atrás de receita, de laudo, trabalhar dentro ali da quantidade de 6 pés, se garantir do jeito que você puder, mas vai para o autocultivo, é uma planta como qualquer uma.
E o meu apelo aos growers, ao pessoal que produz conteúdo, que está dando a cara aí, às associações, falem sobre isso, falem sobre essa normalização, que é uma planta, e que é uma planta como qualquer outra planta, com suas especificações, mas planta, planta. E assim que eu encerro, família, com muita gratidão no coração, viu? Obrigado aqui por esse espaço maravilhoso. Tamo junto. Muito obrigado, pastor. É uma pena você não estar aqui presencialmente, porque estamos na Capela Ecumênica aqui da UERJ, né? Então, pô, perfeito seria aqui a gente ter um pastor aí, já ia coroar o processo. E, cara, eu gostei que o que você falou dialoga com o que eu abri a mesa falando, que a gente falou na mesa anterior, que a gente aprendeu a plantar com os gringos, né, cara? Assim, esse cultivo indoor que a gente faz, ele foi criado na Holanda, lá nos anos 70, num contexto de proibicionismo, num país que não tem sol, entendeu? E foi sendo desenvolvido muito nos Estados Unidos, também no contexto de proibicionista. Então, e que alimentou uma verdadeira indústria, né, que tem aí de tudo que você pode imaginar relacionado ao cultivo da planta, e que ela chega também até um certo neocolonialismo, né, cara, que a gente chega quando as coisas começam a melhorar em países, isso aconteceu no Brasil, aconteceu em todos os nossos países vizinhos, Argentina, Uruguai, Colômbia, quando começa a ter uma movimentação assim, as marcas começam a chegar junto e começam a aparecer nesses países, as marcas de fertilizante, as marcas de tenda, as marcas de lena. Então tem também, vem uma influência, né, cara? E isso combinado com uma cultura que sempre foi clandestina e muito masculina, por conta da questão que a gente até falou ao longo do seminário, né, de masculina e branca, né, por conta do privilégio de você poder botar a cara e ser publicamente um maconheiro, mas também tem esse lado de ser uma cultura muito, muito competitiva, né, cara? Muito aquela coisa de menino bobo mesmo. Ah, vou ver se meu pau é maior que o do coleguinha, sei lá, entendeu? Então cria toda isso que o pastor falou, né? E aí o cara que quer começar a plantar, joga fora, começa do zero, isso aí não dá certo, tem que usar a lâmpada, não pode, não sei o quê, não pode ter que arrancar as plantas, as outras plantinhas que crescem junto, então, hidroponia. Não, mano. Você pode, obviamente, mano, existem produtos, técnicas que foram testadas aí há décadas e que são muito eficientes, óbvio, mas assim, não tem lâmpada melhor que o sol, não tem substrato melhor do que uma terra orgânica, né? E, enfim, eu acho que a gente está avançando muito também, né? Tem muita gente aí trazendo essa visão, botando em prática. Eu visitei várias associações esse ano no Nordeste, no Sul, e todo mundo planta orgânico, todo mundo planta no alt. Então, acho que a gente está caminhando aí despacito. E vou passar a bola agora, mantendo a galera que está online. Vamos para o Cidade Verde. Valeu com vocês. Da hora, galera. Boa noite para todo mundo aí. Satisfação. Estão ouvindo a gente legal aí? Estamos ouvindo bem. Maneiro. Cumprimentar aí o Matias, nosso amigo de longa data. Todos os demais aí. Nosso respeito máximo aí. Em nome do Cidade Verde. Quer começar aí, Mastor? Pode ser. Salve, salve, rapaziada, firmeza total. Bom, falando aqui, quando a gente pensa em cultura canábica, qual que é o primeiro ritmo que vem na cabeça da galera? Qual que é o primeiro rosto que vem? Geralmente, assim, o cara pensa em reggae e Bob Marley, né? E geralmente vai ser aquela foto clássica do Bob fumando uma vela, assim. E aquilo ali é muito além do que uma identidade estética apenas, né? Aquilo ali é uma filosofia de vida, uma identidade, né? Mesmo. Então, assim, dentro dessa questão do reggae, da relação do reggae com a maconha, o Brasil tem muito essa relação também, né?
começou já desde o do samba, assim, com Bezerra da Silva, várias letras, assim, sobre maconha. Anos 90 ali com Planet Hemp também, muita música sobre ganja e tal. E nos dias de hoje a gente continua, né, com esse ativismo, assim, com essa militância, né, a gente do Cidade Verde produzindo sempre alguma música, assim, nesse sentido, no nosso trabalho, e sempre participando também ativamente de eventos aqui do Brasil, né, principalmente aqui do Sul e do Sudeste, como várias copas Grow Room, várias copas Cannabis, Expo Red Grow, Expo Cannabis, Intercannabis, o Expo, enfim, a gente representa um pouco dessa relação que tem do reggae com a... Ixi, o Mastur caiu aí. Segue a bola, segue o fluxo aí. Vou seguir o fluxo. Bom, é isso, né? Dentro do que o Mastur vinha falando aí, o Cidade Verde tem uma história de quase 20 anos, né? Dentro da música e dentro da música canábica, né? Acho que as primeiras músicas que a gente gravou, né, Mastur, já tinham essa temática por ser do reggae também, né? Como o Mastur vinha falando, que é meio que quase um elemento, né? Como tem o hip hop, tem os seus elementos, né? Acho que o reggae tem os seus elementos também. O Rastafari é um e a ganja é outro, né? A maconha, né? Como disse aí o Matias. E já que o papo é comunicação, né? Eu acho muito importante a gente frisar essa parada que o Mastor falou, né? Você pensa em Bob Marley, você já pensa o cara com uma charola ali na boca, e é um cara que foi o maior artista do século passado, né? Eleito aí por muitos, né? E qual o impacto que a música e essa relação tem na desmistificação da planta para as pessoas leigas, né? Eu vejo assim, o Cidade Verde, por exemplo, tem muitos e muitos fãs da banda que não usam, não fumam, e os caras vêm falar isso para nós, pô, nunca fumei, não fumo, mas eu virei um simpatizante por causa das coisas que vocês falam nas letras. Então o cara vai no nosso show, ele não fuma, mas eu falo lá no palco, quem gosta de maconha, bota a mão pra cima, e o cara bota a mão pra cima, tá ligado? Mas ele vai ficar chapado se ele for no show, mesmo sem fumar. A música ela tem um papel importante assim de furar a bolha do preconceito, né? Acho que assim, preparar o O Mastor tá instável. Tá. Eu sei o que tá acontecendo, ele tá pegando no fone dele, e aí o fone... Tem que tirar o fone, tu. Mas é isso, cara, tipo, eu vejo que os meus pais, assim, que são pessoas totalmente caretas, nunca fumaram na vida, e eram muito contra, assim, na minha adolescência, queria internar a gente, esse tipo de coisa, que acho que todo maconheiro dos anos 80 e 90 passou muito, assim. Hoje, eu acho que as músicas que a gente trouxe para eles ouvirem e as músicas que a gente passou a fazer, porque uma coisa é você chegar, já que o papo é comunicação, né? Uma coisa é você chegar e falar, olha, maconha é isso, maconha é aquilo, você está errado, e pá. O cara às vezes vai te ouvir, às vezes não vai. Mas quando você traz isso em forma de arte, né? Às vezes, que nem o Cidade Verde, por exemplo, tem uma música que chama Fazendeiro de Apartamento. Então, é uma brincadeira ali com o lance do grower, que tem um grow dentro de um armário no apartamento. Então, esse tipo de música é um mel ali dentro do veneno ali, que fica mais fácil do cara provar e acaba facilitando, né, a digestão do careta, da pessoa que não tem contato com essa cultura, que tem um grande preconceito. Então, acaba acontecendo isso, né? Você vê uma pessoa que odiava a maconha, ela começa a escutar suas músicas, aí vai no seu show, e, mas esse negócio não é tão ruim. Daqui a pouco o cara já tá rindo das piadas e tal, né? Então, acho que o que a gente, como artista, pode contribuir
principalmente o papo sendo sobre comunicação, é a força que a gente viu na pele a música como uma ferramenta para desmistificar, para quebrar a bolha, para quebrar barreiras, né, e angariar pessoas, né, através da música, que talvez passariam a vida toda fazendo cara feia para maconha, ou fuma ou não fuma, mas quebrou aquele preconceito, aquela barreira, né? E virou um simpatizante, né? E como a gente faz isso, quantas pessoas antes da gente, né? Que nem o Massur citou aí, Bezerra da Silva, lá mais atrás, Bob Marley, né? Você pegar no próprio Brasil aí, pô, lá o Cachimbo da Paz, né? Essas músicas aí estão no... Quem é que não gosta do Lulu Santos, né? Quem é que não gosta do Gabriel Pensador? Pô, esses caras estão falando de maconha naquela música, né? Qual o papel que esses artistas tiveram, né, na desmistificação, né, da planta e tudo. Eu acho que essa foi a pauta que a gente quis trazer aí para a mesa da conversa. Tem uma música super rara, eu tenho, felizmente eu consegui um compacto dela, do Roberto Carlos, Roberto Erasmo Carlos, chama Maria Joana, é maravilhosa essa música. Eu quero Maria Joana, o amor vem o no vem Roberto de Carlos, ele dava fumaça. um dois, né? Ele dava Dizem um que dois. dava, né? A galera tá Não, são falando, essa inúmeros, né? São planta faz inúmeros tempo os aí. exemplos, né, cara, dessa parada. Porque, assim, em tempos de rede social, né, eu mesmo tenho usado bastante o Insta. A gente o Cidade Verde sempre tentou fazer isso de uma forma descontraída, né? Então, se você vê as músicas da gente, a maioria fala de ganja em quase todas. Mas a grande maioria, quando fala mesmo, é sempre de uma forma engraçada. E no Insta eu tento trazer esse bom humor, assim, né? Para quebrar um pouco, né? O lance de né? Da militância mais agressiva, assim. E hoje é mais fácil com a rede social, né? Mas há 20 anos atrás, como é que você ia falar de um tema desse, né, para as grandes massas, né? Então, que nem o Roberto Carlos, aposto que provavelmente essa foi a forma que ele achou, né, de trazer esse tema de uma forma mais leve e que chegasse nas grandes massas de uma forma mais light, né? Talvez se ele tivesse um Instagram, ele teria feito diferente, né? Talvez seria mais fácil, né? Então, a música, como forma de comunicação canábica, né? Acho que ela teve e tem um grande papel, né, cara, nessa expansão da nossa cultura, nessa expansão da nossa forma de pensar para pessoas que às vezes nunca iam escutar falar de um fazendeiro de apartamento, de um grower, né? O cara que não é da cultura, ele não vai escutar falar disso. O cara tá ouvindo o disco do Cidade Verde lá, falando de amor, falando de crítica social, pá, uma hora ele cai nessa música, o cara fala, mas que negócio é esse? Dá para plantar maconha dentro de casa, num apartamento? Né? E daqui a pouco o cara fala, até que a ideia é boa. E isso vai chegar em locais que a gente nem imaginava, né? Pô, sensacional. Se ainda tem mais um minutinho, quiser finalizar, então a gente já passa a bola aí. Pô, queria agradecer a oportunidade aí da gente estar trocando essa ideia, o Matias, grande amigo aí, dizer que o Cidade Verde está nessa luta canábica aí há 20 anos, mais ou menos. Acho que nesse caminho da gente, né, se fica aí né, eu estava ouvindo o que a Marihuana estava falando ali, e acho que a gente também teve muitas portas fechadas por conta dessa nossa militância canábica. Mas, olhando por um lado positivo, a gente também teve muitas portas abertas, né? Cidade Verde toca em todas as feiras canábicas do Brasil, a gente já tocou, e é difícil uma que a gente não toque. Queria ressaltar que as únicas empresas que patrocinaram videoclipes, DVDs e etc. do Cidade Verde até hoje foram empresas de maconha, as únicas que fizeram isso por nós foram as empresas de maconha, fortaleceram muito, né? Então, eu queria trazer um pouco desse lado, né? Mais um contraponto, que a gente teve, sim, portas fechadas,
mas, por outro lado, entramos para fazer parte de uma comunidade que ajudou a gente, ajuda a gente em muitos aspectos, né? Então, acho que a gente tem orgulho de fazer parte da militância canábica e, de uma forma ou de outra também, essa família trouxe para a gente muita coisa de bom também, né, Mastor? É isso aí. Principalmente. Quiser É, finalizar então. você também dizendo alguma coisa aí? Não, acho que é isso aí, mano. O som é importante porque ele consegue tocar as pessoas assim de um jeito diferente de você falar alguma coisa, né? Então, assim, a arte, a música ali, você consegue realmente, aos poucos, assim, como esses exemplos que foram dados aí de vários artistas ao decorrer das décadas, e moldando assim a cultura das pessoas e como que muda a aceitação das pessoas no decorrer desse tempo aí, né? Então é bem importante mesmo estar levantando essa bandeira. Isso, muito obrigado aí, Cidade Verde. Grandes clássicos, palmas. Pô, eu lembro, né, a Cidade Verde tocou em alguns eventos do Grow Room, Copa Grow Room, que eram eventos, assim, super clandestinos, né, cara? Assim, só era... Pois é. E aí você só descobria o local no dia, de manhã, tinha que chegar todo mundo junto de manhã. Porra, o William, aquele jeito dele, Irado. papai Smurf lá. Não, tem que chegar cedo, gente, não. Era bem, era bem divertido, cara, era bem legal. Apesar de só tinha homem, né? Isso não era tão legal assim, mas a galera fumava-se bem. E Fumava tal. E a gente bem. continua fumando Fumava muito coisas bem. que hoje são até comuns, vamos dizer, né? Aquela época, pô, a gente tinha um contato com a planta XY a primeira vez nesses eventos, né? Era um negócio mesmo Sim, Não, mas você vê que revolucionário, né? plantas que desde aquela época eram boas, velho. Cinge, não sei o quê, você pode ver. muita troca de genética, muita troca de É. conhecimento, muita coisa boa. Enfim, Primeira seguindo vez que a aí. gente ouviu falar de um ice, né? Eu falo isso pra galera, a galera acha que eu tô mentindo. Eu Não, falo, pô, hoje tem ice na quebrada, tem ice para todo lado. A primeira não, vez que eu vi um ice foi no evento da Copa Grow na primeira lá. foi A foda. Mila em Essa pessoa, né? vamos contar. Chega um colombiano, mané, com uma bola de futebol de ice, assim. E ninguém nunca tinha visto aquilo, mas só aqueles rachixe marroquino, eventualmente chegava, né? Mas aquela coisa molinha, parecia um chocolate. E ele ainda chegou com o kit todo com dab e tal, paneio. Na época esquentava com maçarico ainda. E ficou aquela coisa. Aí a fila pra galera fumar e todo E mundo ele tossia colocou pra em cima da caralho. mesa e deixou lá e falou: ó, quem quiser provar, pô, deixou o dia todo lá para quem quisesse. E aí ninguém tendo aquelas crises de tosse, assim, né? Porque ninguém sabia, ninguém achando que nem é bom, né? Dava aquela puxadona e se arrasava. Foi bom. A chegada do Ice, nossa, muito louco. Isso aí realmente foi. Eu lembro, caralho, era uma parada muito nova, muito Eu inédita. falo às vezes que a gente viu os primeiros ice que existiu no Brasil, a galera acha que eu tô mentindo. É, foda. E depois toda uma evolução rápida, né? Depois também começaram a galera a fazer. A galera começou a fazer aqui, Ice, BHO, porra toda. E hoje em dia Aí, tem. uns 2 anos depois, a Mila veio com os primeiros bags lá e ensinou a galera a fazer, né? Sim, clássico. Mas vamos seguir para aqui a Lene, por favor. Passando a bola. O papo de Ice eu gosto, hein? Ele me pega pesado. Bom, vocês estão me ouvindo bem, gente? Eu tô Sim, sim. meio longe do computador. Massa. Bom, queria agradecer aí quem fez o convite, não sei se foi o Thiago, o Matias, mas eu agradecer os dois, porque, enfim, acho que criar um espaço como esse é essencial. Agradecer a todos os companheiros da mesa, André Barros, Ingrid Molusco, que estão aí, o pastor Adonai aqui. E dizer, olha que engraçado, fazia muito tempo que eu não pensava nisso, mas foi através do reggae que eu entrei na comunicação canábica. E pensamos aqui que, por exemplo, eu hoje trabalho com comunicação e política de drogas, mas temos algo em comum. Eu acho que quando eu era adolescente, participei de uma banda, eu era vocalista da banda e a banda se chamava Discípulos de Jah. Para você ter uma noção que a gente não vai caindo muito longe do pé aí, né?
Esses dias minha mãe me mandou uma foto do meu diploma do ProErd, que ela achou, porque a minha mãe é um museu de coisas, ela pode guardar coisas por 20, 30 anos. E ela falou, olha que eu achei que engraçado. E estava lá escrito, a aluna, que é a Lene de Mesquita, tal, se compromete com a educação sobre as drogas. Ela falou, não é que estava certo, filha, não é que você realmente se comprometeu. O leãozinho foi longe. Bom, gente, enfim, eu queria começar me apresentando, obviamente, mas antes de falar de coisas de trabalho, do porquê que eu acho que eu estou nessa mesa, enfim, mas acho que eu estou porque, já falei, sou comunicadora social, comunicadora especificamente aí sobre política de drogas, mas hoje eu moro em São Paulo, mas eu nasci em Palmas, Tocantins, não sou daqui, e por mais que eu cresci, enfim, tenha nascido lá, eu cresci na Vila Palmares, em Santo André, e a Vila Palmares é um lugar onde você não precisava ir atrás para entender o que era a guerra às drogas e nem o que são os efeitos do proibicionismo. Então, eu tive acesso a isso muito cedo e não tive que, enfim, ir atrás desse assunto ou esperar hypar para questionar, né? Acho que naquela época, mesmo muito jovem, acho que até antes de adolescente, pré-adolescente, porque você vê todo mundo ali que trabalha na sua rua, no seu lugar, o que é a vida dessas pessoas, eu já tinha alguns questionamentos que, naquele contexto, só quem conseguia me dar muitas respostas eram a cultura e, sei lá, a filosofia. E o reggae era uma dessas, né? Então, eu falei, acho que quando eu ouvi Desarrier a primeira vez e vi a tradução da letra da Desarrier, eu chorei real, assim, eu sou essa pessoa emocionada com a música e eu acho que ela pode promover muitas coisas. E a galera dos direitos humanos que ainda não pensou em fazer campanha com o pessoal do reggae tá indo muito fraco, viu? Porque é uma coisa que tem tudo a ver, né? Só que aquelas coisas que eu me perguntava naquela época, se uma adolescente da mesma idade se fizesse as mesmas perguntas hoje, mesmo vindo de onde eu vinha, ela já vai ter respostas muito mais acessíveis e fundamentadas pelos próprios meios de comunicação. E eu acho que, enfim, o Matias falou, né? Hoje eu estou na sociedade civil, que é o que a gente chama de terceiro setor, direitos humanos, organizações não governamentais, que é legal. Eu recuso a me apresentar como uma publicitária, mas se for parar para pensar, eu sou uma publicitária da sociedade, porque eu não trabalho para ninguém, trabalho para causas de interesse social. Estou na plataforma agora, na Reduc, enfim, no Fórum Popular de Segurança Pública e Política de Drogas de São Paulo e também na Fiocruz, que falam sobre maconha também, porque política de drogas, né, a maconha é uma dessas coisas. E acho que o nome da mesa eu adorei muito, porque vamos pensar aqui comigo, quem conhece a história da maconha no Brasil, consome ou já consumiu muita cultura na vida. Se você conhece essa história da maconha, você já pode se considerar uma pessoa culta, né, em todos os sentidos. E a gente pode até pensar que, enfim, do lado da brincadeira, mas hoje até acontece seminário de maconha do Brasil contemporâneo aí no, né, na UERJ, numa instituição de ensino, mas há 15, 20, 30 anos atrás, acho que todo mundo falou um pouco disso hoje, eu dei uma olhada nas outras mesas também, para a pessoa ter na ponta da língua, pensa, nessa época, 15, 20 ou 30 anos atrás, que proibição da maconha e racismo andaram lado a lado na história, ela teria que ir muito atrás. Hoje em dia não é difícil, não é tão difícil a pessoa saber. Claro, não é a coisa mais comum em todos os cidadãos brasileiros, por isso que estamos aí construindo essas campanhas e tal, mas não é tão difícil a pessoa ter acesso a isso. Antigamente, ela teria que achar as referências certas, ouvir as músicas certas e ver os documentários certos, né? Então, entrar numa turma de capoeira certa não ia ser uma coisa tão fácil. E acho que é por isso que eu trabalho um pouco com comunicação, porque, assim, eu trabalho há 10 anos, mas nesses últimos 6 é que eu estou nessa parte de desenvolver campanhas que quebrem estigmas, digamos assim, porque eu comecei querendo fazer essas campanhas, eu comecei trabalhando, fazendo conteúdo, não para organizações, para mim mesma, enfim, pelas minhas vontades, para falar da história da proibição da maconha. Foi esse o tema dos meus primeiros conteúdos. E eu lembro quando isso chocava o próprio público que era próximo a mim, assim, que caralho, eu não sabia, não manjava, não fazia ideia. E só que da maconha, eu comecei na maconha, a maconha foi a porta de entrada para a política de drogas, no meu caso, né? Não para as outras drogas, mas para a política em si. E da política de drogas eu me vi tendo que aprofundar temas que vão desde segurança pública, saúde pública, justiça criminal, direitos humanos, questões internacionais e outros temas. Eu acho que por isso, uma das principais coisas que eu penso que a maconha tem para trazer, ou a luta pela regulamentação, é que ela tem um potencial muito transformador de fazer as pessoas saírem da alienação individual. Já pararam para pensar nisso, né? Então, o que é individual, que diz respeito a você, você não pensa. A alienação em si, né?
tem a alienação dos meios de produção, enfim, de como a gente produz as coisas, e tem a alienação das coisas da sociedade. Então, a maconha ou a luta pela regulamentação da maconha, que eu vou separar dessas duas formas, elas têm essa capacidade de fazer a pessoa entender que ela é uma cidadã, dela querer exercer essa cidadania ativa, dela se ver em grupos, dela ter que se desenvolver em associações, em manifestos, dela entender que a opinião dela importa. A pessoa para começar a pensar em direitos humanos ou até mesmo até uma desalienação política, né, dela entender como que é o trâmite até que algo vire uma política pública, até que aquilo seja acessível para todo mundo. Nem todo mundo tem essa noção para outras coisas do mundo, mas o maconheiro, as pessoas que vão atrás, que precisam da maconha, acabam tendo essa noção e essa ideia por conta disso, né? E eu acho que, assim, foi através da comunicação comunitária, ou da comunicação canábica, como a gente diz aqui, e eu acho muito engraçado falar canábica, porque realmente não é muito comum para mim, por mais que hoje, né, trabalhando com política de drogas, se usa mais, mas lá na plataforma, antes de eu ser coordenadora, antes de eu entrar qualquer coisa, já era a máxima. Não tem canábica aqui, não. É só maconha mesmo na comunicação para a gente reeducar as pessoas, né? Então, eu acho que se tem algo que eu posso trazer de útil é que, nesses últimos anos, o que ficou muito claro é que são os espaços de cultura e de produção de conhecimento que mudam a opinião pública. E é aí, nesses espaços de cultura e de produção de conhecimento, que esse tema vai progredir. A gente pode ter a questão judiciária, tal, não sei o quê, a gente pode ter habeas corpus, a gente pode ter o caralho a quatro, mas se não tiver isso atrelado à cultura e à produção de conhecimento, a gente não vai conseguir, né? Então, a longo prazo, essas mudanças sistemáticas, elas só vão acontecer dessa maneira, e eu acho que é aqui onde todo mundo dessa mesa acaba atuando um pouco, né? O livro do Gustavo, eu queria muito que o Gustavo tivesse nessa mesa, porque né, mas eu entendi que seria meio óbvio, porque o nome da mesa é o nome do livro dele, quase. Quem não leu, leia. Garanto que você vai ter bons assuntos para puxar com as pessoas. Vai se tornar uma pessoa mais culta, como eu já disse, que a maioria das pessoas da maconha acabam sendo mais culta. Com esse livro aí, meu filho, você está feito. Mas, enfim, o livro do Gustavo deixa uma opinião deixa muito clara assim, o quanto que o produto mais caro dessa relação entre a sociedade brasileira e a maconha é essa opinião pública, e que ela já foi conquistada de outras maneiras. Ela ficou muito tempo sendo macetada de uma certa forma, e se a gente ficar muito tempo macetando de uma outra forma e tentar ir em todas as instâncias, vai dar certo, entendeu? E já está dando certo, como eu falei até aqui. O que era 15, 20 anos atrás? A gente estaria aqui, eu, Ingrid, Tiago, André, todo mundo tendo essa pauta assim, numa instituição, de uma maneira que não está nem relacionado ao medicinal? Talvez não, né? Então, eu acho que até é importante dizer que, por exemplo, o Cannabis Monitor Brasil, que hoje está fazendo o seu nome na história da comunicação canábica no Brasil, então, né, palmas para o Cannabis Monitor, tá, pessoal? O pessoal aí não tem noção o que esse menino aí, Gustavo, toda a equipe faz de graça para fortalecer os dados, o almoxorifado do mundo e da internet sobre a maconha e sobre a cena, né? E eu acho que, enfim, quando eu entrevistando as pessoas no podcast, né, no Maconhômetro Debate, no Maconhômetro Sociedade, foi inclusive onde eu conheci o Thiago e onde eu conheci a maioria das pessoas com quem eu trabalho hoje, nas organizações que eu estou hoje. Aqueles podcasts, aqueles produtos de comunicação, digamos assim, foram meio que uma pesquisa de campo para mim, para eu entender o tamanho da cena de proibicionista brasileira, que já estava fazendo aquilo há muito tempo antes de mim, e de como existem milhares de formas diferentes de tentar fazer uma atuação. Só que, de qualquer maneira, seria preciso fazer isso por bastante tempo. Então, inclusive, recomendo que, se vocês quiserem aí, pessoal da pesquisa, né, tá com mais dado, enfim, o podcast lá do Cannabis Monitor, o nome é maconhômetro, parece uma zoeira, né, maconhômetro, mas é absurdamente sério. Eu diria até que ele é bastante acadêmico, digamos assim, embora a gente tente trazer uma linguagem do povo, tá, para traduzir. Eu vou até dar um exemplo, porque eu estava pensando nisso, né, tipo, retrocessos dessa história de comunicação cannabis no Brasil. A Plataforma Brasileira de Política de Drogas, que é uma dessas organizações que eu trabalho hoje, ela lá em 2015, ela já existia, já tinha um blog. Esses dias eu estava mexendo nesse blog e eu achei uma matéria que falava assim: jovem é preso por estar com bermuda de maconha, bermuda com desenho de maconha. Sim, gente, 10 anos atrás, essa era uma matéria possível, tá? Então, acho que foi em 2015 ou 2016. E, se eu não me engano, não era nem um jovem negro.
tá bom? Então, mesmo hoje em dia, para pensar, mesmo a gente vivendo no Brasil de ascensão da extrema-direita, mesmo a gente tendo que viver no mesmo mundo que Nicolas Ferreira, ainda assim essa matéria ela não existiria, sabe? Tipo, o jovem foi preso porque ele tá com uma bermuda de maconha. Não ia acontecer. Hoje em dia você tem cama, mesa e banho, vestuário, o que você quiser, né? Apesar de que, e é isso que a gente tem que trazer aqui nesse lance das contradições, é, existe ainda o perfilamento racial nos tais critérios subjetivos das abordagens, né, policiais, para quem está com droga ou não. Então, é isso que mede ali a atuação dos agentes de segurança pública e do judiciário. E esse é um tema, lembra que eu falei que maconha ou essa luta antiproibicionista te deixa mais culto? Esse é um tema, perfilamento racial, critérios subjetivos, que eu só fui entender por conta dessa luta. Então, lembra lá do voto do Alexandre de Moraes, dos 40 gramas, do voto dele, que durou, né, um tempão? Naquele voto dele, ele trouxe e leu coisas e evidências que foram feitas, reunidas, contestadas, escritas pelo campo antiproibicionista anos antes daquele voto acontecer, muitos anos antes. Talvez quando eles lançaram aquilo, quando essa galera fez essa movimentação, e até uma galera que trabalha comigo hoje, que fez várias daquelas coisas que ele trouxe, não deu efeito nenhum, não fez barulho nenhum, mas nem por isso eles deixaram de trabalhar, de atuar, de incidir, de escrever projeto, de não sei o quê, porque olha só, uma hora né, tava lá o Alexandre de Moraes lendo aquilo e falando, pô, fizeram meu trabalho aqui, né? E o mesmo Alexandre de Moraes que pagou lá de jardineiro queimando tudo, ou cortando tudo, né, no Paraguai, pra você ver como é o Brasil das contradições, só o tempo pode explicar. Só que eu recuperei essa história do Cannabis Monitor, porque só foi porque teve uma pessoa como o Gustavo, como todas as pessoas a qual o Gustavo pesquisou, né, para fazer o livro dele, ou todas essas pessoas que se envolvem com o Cannabis Monitor Brasil, enfim, querendo produzir conhecimento e principalmente cumprindo o direito à memória. A gente fala muito de ditadura no Brasil, né? E aí o movimento negro sabe o que não se fala. Então, assim, contar a história da maconha no Brasil, como ela foi, como ela é cumprir um direito à memória e à verdade, da mesma forma como a gente cobrou para, né, esses outros contextos. E se não tivesse essas pessoas tentando cumprir esse direito à memória e à verdade, se a gente não continuar fazendo isso para sempre, que nenhum museu faz, não vai mudar a opinião pública. E eu acho que eu aprendi trabalhando com os pessoal mais da política de drogas mesmo, é que de formiguinha em formiguinha, com constância e no interdisciplinar, assim, em todas as vias possíveis, existe uma efetividade que a gente consegue de levantar uma campanha que modifica a opinião pública. Veja a escala 6x1 agora, né? Depois que a comunicação entrou com tudo ali, o negócio acabou dando uma desenrolada, né? E a gente achava que, pô, demoraria muito mais. Só que é isso, né? A conclusão que eu tenho aqui, que eu tenho para trazer até para encerrar, não sei se eu já passei do meu tempo, mas é que opinião pública é cara, fazer as pessoas se importarem com o tema de maconha, política de drogas, é uma das coisas mais difíceis nas campanhas de comunicação, porque é fazer essa pessoa se importar com algo que está além da individualidade dela, né? Ela se interessar por questões políticas e coletivas. Uma vez que você consegue, beleza, você até consegue converter uma pessoa em tudo isso, né? Como eu falei, ela tem essa capacidade de se desalienar dessa individualidade excessiva quando ela está nesse contexto social e coletivo. Mas um outro tipo de desafio, só para encerrar, que a gente não pode esquecer, é que a gente fala os algoritmos prejudicam, né, a comunicação e não sei o que dessa pauta. Claro, óbvio. Mas quem controla o algoritmo, né? É uma pessoa que tem capital, ou são as pessoas que têm esse capital. A gente pode ver que então a evolução da comunicação canábica no Brasil ela só tem futuro ou boas prospecções se a gente tiver o dinheiro para investir nisso, ou o dinheiro do lado. Veja que a coluna de cannabis, ou a coluna de saúde começou a falar de cannabis depois que a indústria farmacêutica mudou de lado, depois que a gente tinha ali pessoas financeiramente interessadas naquilo. E, ao mesmo tempo que a coluna de segurança pública continua falando de apreensão de tonelada de pessoa presa, enfim, e isso não dá contradição nenhuma para as pessoas que estão ali, porque enquanto o dinheiro está rodando pelo pró, pelo contra, pelo legal, pelo ilegal, vai seguir jogando. A opinião pública precisa do dinheiro para ser modificada? Precisa, porque a gente sabe que campanha, política, enfim, cultura, investimento em projetos que têm anos e anos de execução, precisa desse investimento.
Mas, enquanto a gente não tem, a gente vai fazendo como os pesquisadores, comunicadores que vão incomodando de pouco em pouco. Veja, já estamos no 4º seminário, não é nem o 3º, pô. Daqui a pouco vai ter 10, 15 anos de seminário. E uma hora isso vai ser citado por alguém em algum lugar, né? Acho que é isso. Valeu. Parabéns. Esse é um dos motivos pelo qual a gente está editando os livros do seminário, né? Também é deixar aí a pesquisa para frente, deixar aí além também no YouTube, tem tudo fica ali e tal, né? E pô, agradecer aí que o trabalho que vocês fazem aí, plataforma, todo esse universo aí, porque é bem complicado, porque assim, a gente teve campanhas, durante muito tempo, campanhas proibicionistas muito apelativas, muito sensacionalistas, que contaminavam todo o debate, assim, a ponto de você ir você ver esse debate refletido, por exemplo, até os anos 90, no hip hop, por exemplo. Hip hop era super careta, sacou? Você vê muitas ONGs que atuam em território, né, disputado aí por grupos, também adotando uma prática, um discurso muito proibicionista, e isso vem mudando, né? A galera agora é impossível uma ONG, uma organização que atua em território impactado pela guerra às drogas, não discutir política de drogas, não discutir redução de danos, né? E isso não é à toa, é um movimento assim de várias gerações de pessoas, né? E, enfim, vamos vir agora aqui para a presença, né? Vamos fazer presença. E aí eu vou chamar aqui primeiro o André, que está aqui. Muito obrigado. Eu até sugeri a Ingrid, mas eu estou a fim de falar. Perdão, Ingrid. Bom, pessoal, primeiro agradecer ao Tiago, o Matias, ao Erge, né? E dizer o seguinte, em 2012 eu escrevi um texto que foi publicado aqui na Faculdade de Educação da UERJ, e ele é muito citado. Ele é pioneiro. O texto é de 2012 e o título é A Proibição da Maconha e Suas Raízes Históricas e Escravocratas, né? E esse texto ainda é muito atual. E nós vivemos num país onde, por exemplo, existe uma lei que obriga o ensino da história, diz na lei, dos afro-brasileiros e indígenas na formação, não é só cultural, porque a gente está falando muito da cultura, até esse tema é cultura, na formação da economia, da política, jurídica do país. E, para a gente falar hoje, quem toma uma gota de óleo de maconha, não é cannabis, não é CBD, maconha, tem que ter a consciência da criminalização racista da maconha. Então, é o seguinte, esse texto eu escrevi junto com a dona Marta, a minha patroa, mulher, mãe dos meus filhos, porque ela, inclusive, agora é professora titular do FRJ, então escreve muito melhor do que eu. Então, a gente juntou a minha dissertação de mestrado, que falava sobre a acumulação do poder punitivo no Brasil, junto com a luta da Marcha da Maconha, e a denúncia que nós fizemos na Marcha da Maconha, que foi, não é só a descoberta da lei do pito do pango, tanto falada, mas na vinculação da lei do pito do pango com uma lei criminal como prova da criminalização racista da maconha. E é importante dizer que a lei do pito do pango é de 1830, e no mesmo ano entrou em vigor o primeiro Código Criminal no Brasil, que estabelecia para os negros escravos 50 chicotadas por dia, porque antes eram de 100 a 400 chicotadas, por um pequeno delito como fumar maconha. E nesse Código Criminal de 1830, ali tinha os crimes como vadiagem, mendicância, capoeiragem e a perseguição a todas as religiões de matriz africana. Então, a criminalização da maconha ela vem dentro desse contexto, da criminalização dos negros, dos pobres, como raiz, né, da estrutura social e econômica do Brasil. Então, a gente tem que ter consciência disso. E, então, essa questão da o pessoal fala vagabundo, isso vem do crime de vadiagem,
que, por incrível que pareça, está em vigor até hoje no Brasil, na Lei de Contravenções Penais, que fala das contravenções contra a polícia de costumes. E para quem tem alguma idade, agora eu sou idoso, tenho 60 anos, né? Mas para quem tem alguma idade, todo mundo sabe o que é o crime de vadiagem. O crime de vadiagem foi aplicado muito no Brasil em cima de quem fumava maconha também. Porque era o seguinte, se uma pessoa estivesse na rua sem documento e sem dinheiro, ele era preso pelo crime de vadiagem. Mas se a pessoa tivesse sem documento e tivesse dinheiro, ele não era preso por crime de vadiagem. E isso, vários pobres negros eram direto presos pela prática do crime de vadiagem. Então, esse é o primeiro aspecto que a gente tem que falar, que a criminalização da maconha está dentro da formação da polícia no Brasil, que é perseguir o crime de vadiagem, mendicância, capoeiragem, maconha, né? Essa é a raiz da polícia. A polícia só fazia isso. Ela foi criada para isso. E aí, a gente tem que seguir na história, porque nós tivemos a abolição da escravidão, né? 88, a proclamação da República em 89, mas já estava no Brasil uma teoria que, inclusive, gerou o nazismo, né? Que é a teoria lombrosiana, que dizia que era a teoria científica de que o criminoso ele já era nato, ele já nascia criminoso. Quer dizer, o cara nasceu lá, o bebê, esse é criminoso, bebezinho era o criminoso. E quais eram as características do criminoso? O tamanho do crânio, né? A cor da pele, dizia até o clima, o calor. E, sem dúvida nenhuma, fumar maconha era uma característica do criminoso nato. Nós tivemos no Brasil, porque eu digo o seguinte, olha só como é que é o Brasil. 88, abolição da escravidão. 89, proclamação da República. Como a proclamação da República? Qualquer país que proclamou república nesse mundo todo aí, fez revolução burguesa, qualquer um, faz a primeira coisa é o quê? Uma Constituição, uma carta, uma declaração, né? Nos Estados Unidos faz a Declaração de Virgínia. No Brasil, antes de fazer a Constituição de 1891, a primeira Constituição da República, em 1890, eles já criaram o Código Penal da República. E eu não estou pichando o Brasil, não. Eu acho que a gente tem que estudar a história do Brasil. Nossa história é uma merda. Não. Lá na Europa, eles diziam que eram liberais da Europa e colonizavam, escravizavam os outros dos outros países. Só que a nossa história tem essa diferença, essa conotação. Então, antes da Constituição de 1891, em 1890, criaram o Código Penal da República, botando qual crime? Vadiagem, mendicância e capoeiragem. Já botaram ali, para criminalizar os negros, né? Antes da Constituição de 1891. Em 1890, antes da Constituição, foi criado no Rio de Janeiro a Delegacia de Tóxicos e Mistificações. Tóxico o que é? Maconha, né? Em 1890, maconha. Inclusive, esses objetos sagrados estão hoje no Museu da República, depois de longa luta do movimento negro, das pessoas que lutam pelos direitos humanos no Brasil, porque eles queriam tacar fogo, porque ficava lá onde era o DOPS, né? Esses objetos sagrados, né? E só uma coisa, a gente não pode esquecer o seguinte, né? Sempre temos que falar o seguinte, a ONU agora declarou que o maior crime contra a humanidade foi o tráfico de transatlântico, né? De africanos na escravidão. A ONU declarou o maior crime contra a humanidade. Então, quem defende a maconha tem que saber que a criminalização da maconha é racista. Num país onde 4 pessoas que chegavam aqui, 3 vinham na diáspora africana. Então, a formação política, jurídica, econômica do Brasil, ela é em cima dessa história. E a maconha está nesse bojo. Você tem escritos do... Então, olha só, é a teoria lombrosiana. O cara já nasceu criminoso. Então, com a abolição da escravidão, né, essa teoria no Brasil, racista, caiu como uma luva. Caiu como uma luva. Pronto, agora vamos criminalizar, abolir a escravidão para os negros, vamos criminalizar os negros, né? E antes do Código Penal,
veio isso aí, Delegacia de Investigação, Código Penal da República. E nos escritos do Rodrigues Doria, que foi presidente, acho que de Sergipe, foi psiquiatra na Bahia, sei lá o quê, ele escrevia assim, está lá no livro Maconha, publicado em 1958 do Ministério da Saúde. Ele escrevia assim: pretos velhos, sob barulhenta batucada, faziam rimas selvagens. Quer dizer, eu não gostava de nada, não gostava da batucada, não gostava da letra, não gostava da música, não gostava de porra nenhuma. Sob beberragem do fumo de Angola. Então, a maconha foi usada como uma característica do criminoso nato, que era o negro, que já nascia, tinha uma teoria científica lombrosiana que caiu no Brasil como uma luva, que dizia que os negros já nasciam criminosos natos. E uma das características era fumo de Angola, fumar maconha. E ele disse que a maconha era uma vingança dos negros contra os brancos em razão da escravidão. Falou isso na Liga Internacional. Lá na ONU, era a preparação da ONU, né? Liga das Nações. Liga das Nações. Foi lá e falou isso. E depois o coleguinha dele, o doutor Pernambuco, disse que a maconha era que nem o ópio, porque os caras só iam criminalizar o ópio e a cocaína, né? Porque o ópio e a cocaína tinha lá uma guerra comercial, e aí meteram a maconha na conversa, né? E quem meteu? Os lombrosianos racistas. Então a gente tem que saber disso, porque hoje eu não entendo o seguinte: nós que defendemos a legalização da maconha, temos que defender a legalização da venda da maconha nas favelas, nas biqueiras. Por quê? Porque isso é um comércio. Isso não é mercado. Porque não planta maconha. Não vou nem falar de fuzil, né? Não planta maconha nas favelas. E eu posso falar até porque acho que aqui não tem ninguém que tenha subido. Eu morava no Leme, playboy do asfalto, né? Mas eu achava, eu queria subir no morro. Eu queria, porque o Morro do Leme eles te escondem o morro. Ou tu sobe pela ladeira, ou tem uma frestinha assim, chega lá, é outra cidade, né? É uma comunidade. Então eu gostava de ir lá, e eu peguei o seguinte: era boca de fumo. Só vendia maconha, não vendia cocaína. Eu subi o morro, só vendia maconha, era boca, por isso que se chama boca de fumo. Quando entra a cocaína é outro papo. Aliás, a gente tem que só terminar, tem até outro papo, eu acho que tem que legalizar também, porque a galera, inclusive, cheira pra cacete, né? O que tem de jeito, só que cheira escondidinho, lá no banheiro, né? Mas a galera gosta muito, principalmente os americanos, né? Aquele cheiro de cocaína não está no gibi, não é? Mas isso é outro papo. Eu acho que a maconha, ela vem sendo legalizada. Então, eu acho que a gente tem que defender como adultos a legalização do comércio da maconha na favela, até porque a Constituição diz, no artigo 170, que é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade comercial, independentemente de autorização de órgãos públicos. Então, um adulto se legalizar é um marmanjo querendo vender maconha e outro marmanjo querendo comprar maconha. Porra, qual a violência desse negócio, né? Então, é isso aí, pessoal. Um abraço bem apertado. Sensacional. André, sempre sensacional. Oi? Sempre sensacional, sempre muito enérgico. Eu queria pontuar duas coisas assim que você falou da Delegacia de Tóxicos e Mistificações, né? Que era um órgão assim que basicamente reprimia roda de capoeira, terreira e gente fumando maconha e às vezes as três coisas ao mesmo tempo. E eles foram construindo um acervo de mais de 500 objetos que foram apreendidos. Enfim, ao longo das décadas, muitos objetos foram apreendidos e foram parar no Museu da Polícia, no acervo do Museu da Polícia, onde ela ficou, isso já nos anos 40, assim, né, pelo Estado Novo, onde ela era exibida do lado, assim, como coleção Magia Negra,
né? E do lado de bandeiras nazistas, de armas, de coisas, só bagulho escroto, assim, sabe? Tipo assim, e era a intenção de educar os policiais para saber, ó, isso aqui é magia negra, isso aí é sinistro, não mexe não. E ficou décadas essa exibição, até que esse acervo foi retirado de exposição, ficou abandonado, largado lá no acervo da polícia. E agora, em 2020, depois de 10 anos de luta de 10 grupos terreiros e tal, grupos religiosos, né, liderados pela mãe meninazinha de Oxum, conseguiram retirar esse acervo da polícia e está no Museu da República. Está sendo estudado, eu tive a oportunidade de ter alguns contatos com esse acervo, que eu faço parte do grupo de pesquisa. Tinha previsto uma exposição, mas a exposição foi remarcada, o diretor do museu foi exonerado, toda uma questão ainda continua-se, ou seja, é bem difícil, e é um acervo incrível, e eu posso dizer que eu já tive contato com ele algumas vezes, que tem muitos cachimbos no acervo. Tem muitos cachimbos. E outra coisa, cara, a favela não fabrica arma, né? Não dá para fabricar arma na favela, né? A maioria vem dos Estados Unidos, vem da Europa, algumas são produzidas aqui, mas maconha, acho que a galera tá começando a plantar maconha na favela. Ele tá plantando legal, e isso é um problema, porque quando a favela planta maconha, ela não paga arrego para a polícia, para a PRF, ela não paga arrego para uma caralhada de vereador, deputado, ela não pega carona no caminhão aí de uma grande empresa de logística que lava dinheiro, ela não pega carona no jatinho do senador. Quando ela é plantada na favela, você corta isso daí. E aí agora toda hora você vê Operação na Maré para pegar grow, Operação não sei aonde para pegar grow. E, mano, não vai parar. A tendência é só aumentar isso aí. E vou passar a bola, senão, vamos lá. Quem quer falar agora? Ulisses? Ricardo? Vamos lá. Ricardo, então, na pontinha aí. Alô? Boa noite, meu nome é Ricardo, sou gestor do Tem Reg, sou pai suburbano, maconheiro há mais de 20 anos, né? Pude provar de todo o sabor do proibicionismo, né? Comecei o meu consumo de maconha dentro das comunidades, que era o único lugar seguro que tinha para consumir, que a polícia perseguia absurdamente na rua. E conforme fui crescendo, né, que eu comecei o consumo muito novo, com 14 anos, já fumo há mais de 20 anos, e conforme eu fui crescendo, eu fui podendo acessar espaços culturais que menores de idade não poderiam, né, que eram eventos de música eletrônica e festas, reggae, festivais e tudo mais. E sempre tinha perseguição no baile, por exemplo, era o risco do ir e voltar, né, era ótimo ali dentro, mas como eu não era dali, esse transporte era caótico, né? E a gente poderia sofrer várias violências durante esse percurso. Nas festas de eletrônico, tinham os seguranças que extorquiam a gente dentro dos eventos, tu conseguia consumir qualquer sintético de forma tranquila, mas para fumar um baseado, por subir uma fumaça, o cara vinha querer te tomar um dinheiro, te tomar alguma coisa. E o ambiente mais seguro que eu achei para consumir maconha foi dentro dos regues, né, que era tudo muito tranquilo. E ali começou a minha trajetória cultural. E eu acho que isso, inclusive, liga com o turismo, né, que o maconheiro ele procura um lugar para fumar maconha seguro. E aí ele vai vendo as vertentes que tem, os ambientes que acolhem e onde você consegue. E eu acho que o reggae é o mais acolhedor dentro desses todos, né? E queria falar que eu participei da Marcha da Maconha há mais de 15 anos como público, né? Desde que eu descobri a Marcha da Maconha, eu sempre vi ali, principalmente o motivo de debochar da polícia, né? De poder fumar maconha na frente deles de uma forma segura e resguardada, devido a tanta violência que eu sofria fora dali. E também já frequentava a Zona Sul, já sabia que era diferente, que eu conseguia fumar um na praia, mas não conseguia fumar um na minha praça. Já tinha essa noção.
E quando eu entro para a articulação da Marcha da Maconha, aí eu entro para esse ambiente, que é o ambiente acadêmico, que é o ambiente antiproibicionista, um ambiente de guerrilha, né, que tem médicos, advogados, artistas e produtores. E daí abre a minha mente. A primeira vez que eu entrei numa universidade foi no seminário de maconha, né? Eu tinha ido em alguns campos para uma chopada, para fumar maconha também. Mas a primeira vez que eu entrei para uma coisa acadêmica foi o seminário de maconha no Brasil. E eu fiquei, tipo, embabacado com aquilo. E eu falei, cara, nunca esperei de entrar na faculdade, estou na faculdade ouvindo várias referências minhas falando sobre maconha. E, juntamente ali com isso tudo, sempre participei de uma produção cultural, dando suporte e apoio. Aí fui fazer um evento de reggae num ponto cultural lá da Zona Norte, que é o Manga Rosa. E, a partir disso, eu fui procurar um lugar para divulgar esse evento, né? Como tem várias páginas aí que divulgam todos e qualquer ritmo, eu fui procurar uma para o reggae e não encontrei. Aí a gente teve a brilhante ideia de criar uma página, né, que hoje é mais do que uma página, é uma plataforma, para centralizar as informações do reggae. Como a gente já estava muito presente ali, eu já sou frequentadora há mais de 15 anos de reggae, já sabia onde rolava, o que rolava, não foi tão difícil da gente reunir essas informações. Aí começamos com a agenda, rapidamente isso progrediu para a cobertura dos eventos, né? Já que a gente estava presente, a gente começou a registrar, e aí a gente viu uma carência absurda dentro do cenário reggae, que não está veiculado dentro das grandes mídias, né? Não tem grandes divulgações, grandes editais, não tem fomento para essa cultura e nem visibilidade. Aí os artistas começaram a entrar em contato com a gente, solicitando esse material, que a galera do áudio e vídeo também, se o artista não contratar, né, um filmmaker ali, uma produção, ele não vai ter um material registrado. E a gente começou a desenvolver isso colaborativamente, com vários amigos, né, que apoiaram o projeto e vêm somando aí até hoje, somam na captação de imagem, na edição e tudo mais, e fomos agregando pessoas. Aí, hoje a gente consegue desenvolver arquivos, né? Já estamos fazendo curadoria de artistas, vendas de show. Tem reggae, evoluiu rapidamente, mas eu acho que o que mais linka aqui com o evento e com a conotação da mesa, que é a comunicação, que o reggae é o primeiro movimento antiproibicionista, né? É a primeira forma social de falar sobre maconha, de falar sobre o encarceramento do povo negro. Eu falo que o reggae é o pioneiro do antiproibicionismo numa forma global, né? Que foi Peter Tosh, Bob Marley, Bunny Spears, lá em 1970, já com várias letras super politizadas, racializadas e antiproibicionistas, né? E são grandes influências também para o que a gente tem aqui no Brasil, que é Planet Hemp, Ponto de Equilíbrio, que são coisas que já têm uma carreira aí de 30 anos, mas é isso, 50 para 30 tem um longo espaço. E hoje a gente consegue estar transitando aí, né, dentro de todos os eventos. O Tem Reggae, eu me sinto lisonjeado de estar aqui. O Tem Reggae tem apenas 2 anos e a gente já conseguiu participar de todos os eventos internacionais que tiveram aqui no Rio de Janeiro. A gente está articulando produções, ajudando artistas a divulgarem seus trabalhos, fazerem lançamento, né, fazendo uma pesquisa sobre o cenário reggae, indo falar com as pessoas aqui que desenvolveram essa cultura, né, que fizeram o reggae nascer no Rio de Janeiro. A Baixada Fluminense tem uma influência absurda nisso, a gente já conseguiu escrever um artigo sobre. E a gente segue aí prospectando a cultura, reunindo informações, somando nas produções e fazendo esse acervo aí da cultura, né, que é a pesquisa e o registro, para que isso fique aí disposto para todos nós e para as futuras gerações. Queria muito agradecer ao Thiago, a produção aí do evento, né, as pessoas que estão aqui na mesa, pessoas que eu sou fã, que eu admiro, trabalham há muitos anos, né, que inclusive Molusco foi
formador de consciência. Eu lá novinho, vendo os vídeos dele, tomando dura, sendo esculachado, passando vários perrengues, aquilo ali dialogava diretamente comigo, né? Foi a primeira parada que eu vi, eu falei, caralho, tá vendo? Não é só aqui, mano. Parada rola. Eu achei que era uma parada mais lá com o subúrbio, que meu eixo era subúrbio e Zona Sul. Na Zona Sul era muito tranquilo, no subúrbio era muito perigoso. Aí começou a abrir minha mente. É isso, queria agradecer o espaço, muito obrigado a todos. Boa noite. Muito bom. O reggae sempre, né? Bob Marley, como já citado aqui, grande embaixador da maconha, não só da maconha, mas, né, de toda essa uma luta pela liberdade, né? O cara, ele era foda mesmo, né? Como é que o Gabriel Pensador escuta reggae, mas não sabe o que Bob Marley diz? Porra, tem que saber o que Bob Marley diz. Ulisses, viu? Tem mais um filho teu aqui, né? Já acabou de confessar que o filho é teu aí, né? E manda bala aí, Molusco. Fala aí, senhores, boa noite. Primeiramente, agradecer o convite. Muito legal estar aqui com essa galera, principalmente aqui na UERJ. Eu sou um ex-UERJ, não me formei porque fumei muita maconha, então não consegui me formar. Mas a UERJ ela tem uma ligação direta, e a maconha tem ligação direta com as coisas que aconteceram na minha vida, tipo, 15 anos depois, sem eu nem esperar. Eu estava outro dia falando com o meu terapeuta, assim, a gente está falando aqui de cultura, comunicação e pá. Assim, é muito comum a gente imaginar o maconheiro, de uma forma geral, como algo nichado. Mas o maconheiro é todo mundo. Todo mundo é maconheiro, velho. Tipo assim, é um grande degradê social. O que muda é o nível de explanação. Então, assim, fazendo um paralelo, tudo com muito verniz de humor que eu vou falar aqui, mas fazendo um paralelo com até a minha formação, que eu não me formei, que é em arte, você tem hoje o maconheiro, você tem um maconheiro, sei lá, abstrato, que é aquele cara que tu olha e fala que assim, cara, não fuma maconha, nem passa perto do circo voador. E você tem um maconheiro hiperrealista, que tu fala, caralho, muito maconheiro, mané. Dá até vontade de virar polícia para dar dura, tá ligado? Tipo assim, o cara é muito maconheiro. E aí, nessa gama de espectro, que eu acho que a gente, enquanto comunicador, enquanto pessoas que estão fazendo conteúdo, a gente não pode pensar engessado. A gente não pode pensar na pessoa que simpatiza com a maconha, que consome a maconha, que ela tem um estereótipo. É isso que eu estou falando, é muito degradê. Eu lembro que eu peguei pneumonia porque eu fumei uma vez num papel de fax. Você sabe o que é papel de fax? É igual o papel do Stone, só que é A4. Grande pra caralho. E aí a galera, era meu aniversário na agência, o pessoal apertou, porque na época, eu estou falando dos anos 90, não tinha comprar seda, né? Tu tinha que arrumar um Hollywood no chão, desenrolar, de seda napo. Mas aí a galera apertou no papel de fax, enfim. Peguei a pneumonia, aí eu tive que ir num pneumologista, cara. Aí eu cheguei lá, doutor Pradez, caro pra caralho. Lembro que a consulta era tipo o meu salário inteiro, mané. Mas eu estava morrendo, eu acho. Aí eu cheguei lá, o cara sério, brancão, assim, parece que saiu de uma máquina de esterilizar, sabe? Aquele cara fala, caralho, esse maluco nunca nem passou perto do circo voador. Aí ele olha para mim assim, fala, olha a minha chapa, né? Raio-X, fala, puta, tá fudido. Aí olha para mim e fala que assim, pá, não sei o que, você fuma? Aí eu olhei para aquele senhor assim, eu perguntei, o quê? Aí ele baixou o óculos assim, olhou para minha cara e falou, mas é da boa, porque o que fode o pulmão é o prensado. Eu só fumo do bom. Eu falei, porra, irmão, cobrando essa consulta, eu também só ia fumar o do bom. Porra, eu vou fumar prensado. Então, assim, a maconha, ela tem esse lance meio clube da luta, que para mim soou um pouco clube da luta. Quando eu comecei a me tornar maconheiro, eu começava a chegar no lugar para tentar identificar os maconheiros. E é meio que assim, socialmente. E eu percebo que as pessoas, elas quando se identificam, foda-se. Tu começou a trabalhar... Pode falar palavrão aqui? Foi mal. Quando você começa a trabalhar num lugar que você não conhece ninguém, quem é maconheiro já quer saber duas coisas. Onde é que torra um e quem é que torra. Assim, pelo menos como eu conduzi minha vida. Isso é muito louco. Eu procurei fazer uma faculdade que eu pudesse fumar maconha. Aí eu vim fazer História da Arte na UERJ. Perfeito, velho.
Eu lembro que uma vez eu cheguei atrasado numa aula de cinema, professor Jorge Cruz, mano. E aí eu cheguei atrasadão, ele, porra, Molusco. Eu falei, caralho, ele, pô, já passei uma atividade. Eu pedi pra galera escrever uma história hilária. Eu falei, caralho, história hilária. E eu tinha acabado de viver o lance da gota, que foi o primeiro conto que eu contei no meu canal. Para quem não sabe, eu conto histórias canábicas desde 2010. E a primeira história do meu canal foi a gota. E eu tinha vivido essa porra desse episódio com meus amigos, muito recente dessa aula de cinema que eu cheguei doidão, e ele falou que era uma história hilária. Eu falei, porra, vou escrever a gota, que está fresquinho na cabeça. Aí eu comecei a escrever, foi a primeira vez que eu registrei alguma ideia minha, criativa, só que eu estava demorando pra caralho. Aí o Jorge Cruz falou, porra, Molusco, todo mundo já acabou, menos você, e tal, não sei o quê. Aí eu terminei assim na pressa, ele falou, quem quer ser o primeiro? Aí o maluco, eu. Aí o cara leu. Aí eu falei, porra, não tem nada de hilário aí, negócio bobo, curto, galera preguiçosa, eu pensando. Aí quando chegou a minha vez de ler, eu comecei, pô, tava eu e Dentola torrando indo pro Sana, aí o caralho. Comecei a evoluir, aí o Jorge Cruz falou, para, que porra é essa, Molusco? Eu falei, ué, tu não pediu uma história hilária? Ele falou, não, seu animal, eu pedi um storyline, que é o resumo do resumo da sinopse. E aí a galera falou, Molusco doidão, sofri bullying. Peguei aquele texto ali que eu escrevi, guardei. Olha que loucura. Aí guardei de vergonha no armário. Foda-se, esqueci lá. Vida que segue, pá, não consegui me formar. Fui abduzido para o mercado publicitário. Virei um publicitário. É sinistro. Trabalhei nos lugares sinistros, assim. Mas sempre que eu chegava, eu tentava achar os maconheiros. E eu descobria que tinha maconheiros de todos os lugares. Tinha maconheiro de, de todos os setores. Só que a galera veste um personagem que não explana. Mas eu comecei a ficar com essa porra, tipo, maconheiro, cheira muito, não sei o quê. Então tu vai meio que identificando. Eu fui virando uma espécie de sommelier de pessoas maconheiras, mané. Falei, tu gosta de flor. Então, assim, e aí, por que eu estou falando isso? Porque quando... aí, beleza, vida que segue, pá, não sei o quê, virei publicitário, não sei o quê. Aí, um dia eu resolvi empreender. E o maconheiro, quando empreende, é uma merda, velho, porque a gente não curte muito número. Número, pra gente, é sempre um negócio meio mágico, saca? Então, assim, e eu me fudi, me empreendendo, fali, entrei numa deprê. Quando eu estava no fundo do poço na deprê, o que eu procurei? Cara, eu procurei minha gaveta. E aí eu achei o conto da gota. E aí eu li aquela porra. E eu ri, mané. Só que para eu rir naquela situação tava foda, velho. Tava rindo de nada, boladão, triste, deprê. Aí eu falei, cara, tem uma parada aqui. Eu não sei o que é, mas tem um lance aqui. Aí eu tava fudido mesmo, cara. Eu falei, quer saber? Início de internet. Vou começar a contar isso. Aí eu contei lá a história. A internet é um negócio que, cara, quando ela quer ser cruel, ela é cruel. Mas quando ela quer ser maneira, ela te ajuda. E aí o feedback começou a me tirar de um umbral de deprê, tá ligado? E foi por causa da maconha. E aí eu estava vivendo um conflito que eu era um publicitário recém-falido, em fase ainda de agonia, tipo um cachorro sofrendo atropelado, mas com vida ainda. E estava nascendo ali um maconheiro que estava na internet. Isso é muito louco, cara, porque eu comecei a ter uns sonhos que eu estava sério, apresentando o projeto para uma Vale, onde as pessoas falavam, tu não é aquele maconheiro da internet. Bah! Porque, assim, as coisas andaram hoje. Quando a gente vê hoje toda a comunicação e conteúdo de maconha, se você parar para imaginar que esse papo há 15 anos atrás era outro cenário, isso está causando numa pessoa como eu, que fiz todas as minhas escolhas para fumar maconha, estava me causando pesadelo, mané. Eu comecei a ficar, caralho, que porra é essa? Aí meus sócios também falaram, porra, Molusco, caralho, esse lance de contar história de universidade, de 20 e poucos anos, de maconha e tal, não sei o quê. Mas o que acontece? Eu fiz disso uma sessão de terapia. E aí o que acontece? A galera que consome isso, que eu não tinha ideia nem de perfil, nem como eram, nem quantos eram, nem aonde estavam.
começaram a me mandar mensagem. Qual é, Molusco? Faz outro. Qual é, Molusco? Faz outro, faz outro, faz outro. Pá. E aí isso vai mexendo com a autoestima da gente, a gente vai saindo de uma merda, vai movimentando. Eu comecei a me movimentar, a gerar mais conteúdo. E aí eu conheci que existe um lugar que é uma demanda ainda do caralho, que tem um buraco ali, que é de um conteúdo maconheiro assim, em que você não está tratando da estigma do maconheiro. Você não está tratando do maconheiro clichê que é vendido por aí. Porque isso era uma parada que sempre me incomodou. Eu falo, cara, as pessoas que eu mais gosto fumam maconha. As pessoas que eu mais admiro fumam maconha. Em todas as áreas, na científica, professores, pessoas da arte, políticos. Assim, todo mundo que eu admiro, de certa forma, flerta com a maconha. E quando eu vejo a maconha sendo retratada no audiovisual, pelo menos até então, nos anos 90 e tal, era sempre num lugar que era um lugar muito negativo, ou muito numa comédia. Mas, assim, não existia o trato da maconha na relação com o personagem como ele trata com café, por exemplo. Eu falo, cara, mas as pessoas que eu conheço fumam maconha como bebem café. Para acabar, caralho, eu falo pra caralho, gente. Mas olha só, eu não sei nem como é que eu termino isso. Mas o que eu queria falar, que na real, até falando de comunicação, é que, cara, a gente não pode subestimar nosso público. A gente não está falando de uma coisa nichada. A gente está falando de uma coisa que cresce e é orgânica. Então, assim, eu estou acompanhando como mudou tanto o público. Eu comecei a fazer stand-up recentemente, cara. Então, é contato direto com a galera. É muito comum estar numa mesa, o filho maconheiro, o pai maconheiro, que o filho não sabe que o pai é maconheiro, e o pai não sabe que o filho é maconheiro. E já aconteceu deles descobrirem isso no show. Eu falo, olha que bonita essa porra, isso é família. Tá ligado? Tipo assim, então é isso, senhores, não subestimem os maconheiros, eles estão em todos os lugares, e a gente sabendo comunicar com eles, a gente quebra preconceitos. E isso a gente consegue fazer muito bem na música, na comédia, no audiovisual, enfim, tudo que é entretenimento e arte. Valeu, senhoras. Sensacional. Praticamente um stand-up aqui do Molusco. E, para finalizar nossa feira, nossa mesa, nosso seminário, nossa querida Ingrid Di, com a palavra. Oh. E aí, gente, tudo bem? Boa noite. Queria agradecer, o Tiago pelo convite, agradecer o Matias também, agradecer ao ERJ, por deixar a gente estar aqui também, fazendo esse dia tão legal, esse encontro tão bacana. Agradecer também a Flor da Vida, que gostaria de falar aqui, que me liberou os 2 dias. Eu sou CLT da maconha, não é tão fácil assim, mas além de me liberar, entender a importância de estar aqui, ainda me deram uma ajuda de curso, então fica aí também o meu salve para a Flor da Vida. Sou muito feliz de trabalhar lá. E eu começo a minha fala, inclusive, trazendo esse gancho mesmo, de como é isso, de ser um CLT da maconha. Quantos aqui não gostariam de ser, de trabalhar com maconha formalmente? Queria que vocês levantassem o braço aqui, quem está aqui agora. Quem trabalha com maconha? Quem gostaria de trabalhar com maconha? Então, e eu percebo que nós temos uma grande demanda de profissionais que, hoje em dia, estão também trabalhando com maconha e também, muitas vezes, trabalham isolados. A gente vê associações, pesquisadores, veterinários. Então, eu acho que talvez chegou um momento da gente não focar tanto só na planta, mas focar nas pessoas que trabalham com a planta. Será que nós estamos mesmo nos comunicando entre si? Será que nós estamos alinhados, sabe? Será que as ideias que a gente tem para poder passar estão ficando dentro dessa bolha que a gente falando, a gente já se entende, a gente já conhece, mas como que a gente se organiza para poder transformar essa mensagem aqui e passar essa mensagem para o mundo, A gente teve dias aqui, ontem, hoje, incríveis, muitas trocas. É sempre uma honra, inclusive, agradecer também o pessoal que está aqui na mesa, uma mesa pesadíssima. Gente que a gente já se conhece, já teve vários encontros também.
E a gente, eu começo dizendo isso porque eu trabalho na Flor da Vida, sou CLT da Flor da Vida, mas a Comunicannabis é um projeto também que já existe comigo e eu estou com ele aí carregando há muito tempo, que é um projeto de mídia, de comunicação, de construção de conteúdo. E agora, nesse novo momento, a gente percebe que é momento de pensar para além de só como que são os problemas, como que a gente vai solucionar esses problemas, como que a gente vai se unir. Tiago falou ontem uma coisa que pega muito nesse sentido do que eu quero trazer para a gente refletir aqui e talvez construir junto essa rede, né? Fazer um evento sobre como fazer eventos. Pensem como a gente pode se proteger se, dentro desses nichos que são as pessoas profissionais que trabalham com maconha, se elas conseguem se encontrar, se elas conseguem conversar. A gente... eu brinquei aqui, brinquei assim, né? Mas falei muito com o pessoal que a gente tem que construir a maior rede canábica, maconhística do Brasil. A gente precisa se unir. Porque é onde que a gente vai se proteger. A gente tinha o Grow Room, né, que era um fórum que era de discussão e que trouxe tanta segurança, ensinou tanta gente a cultivar numa época em que isso era completamente proibido. Então, a Comunicannabis agora ela vem com essa proposta de criar esses espaços de conexão entre profissionais, associações, instituições, em que a gente possa conectar não só aqui as regionais, mas em todo o país. Profissionais que já trabalham com isso, mas também profissionais que querem trabalhar com isso. Hoje, eu estava aqui com a moça, ela é advogada, faz direito aqui. Ela veio de curiosidade e falou, nossa, eu não sei nem por onde começar. Então, talvez, nós que já estamos aí, já cortamos um pouquinho de mato, a gente pode já preparar umas cabaninhas, convidar a galera para também fazer parte dessa construção com a gente. De fato... está dentro da construção dessa narrativa da regulamentação no Brasil, conseguir utilizar dessa potência que a gente tem aqui, que é braba demais. Gente, a gente é Brasil, a gente é geograficamente favorável para poder fazer um cultivo incrível, a gente tem um comércio, culturalmente, querendo ou não, por mais que a gente tenha também muito moralismo, nós também somos bem vida louca. A gente tem aqui as associações de cannabis no Brasil. Gente, nenhum outro lugar no mundo tem o que a gente tem aqui enquanto associação de cannabis e vários outros movimentos, mas eu trago as associações de cannabis como exemplo, porque, querendo ou não, eu não sei se vocês conhecem, mas eu gostaria depois de convidar vocês para conhecer a Flor da Vida. A Flor da Vida convida a gente a sonhar, convida a gente a pensar em que o impossível é possível. Você acha que quando, lá no início, eu sou da Flor da Vida, ela já tem 7 anos, eu estou lá desde o primeiro ano. Você acha que quando o Enor e nós todos pensamos em fazer um centro de terapia para usuários de cannabis, em que fornecia 15 terapias gratuitas para associados, ecoterapia, que faz fornecimento de óleo gratuito. Eu tenho paciente que o tratamento custa mais de R$27 mil, e a gente cobre tudo. Quem que ia acreditar que isso seria possível? Agora ele está querendo fazer um supermercado gratuito. Eu não duvido. Eu não duvido. Eu acho que se a gente, de fato, põe a mão na massa para organizar os nossos sonhos, organizar a nossa luta, né? Entender quantos profissionais que estão aqui, como que a gente vai, de fato, se unir para poder falar assim, tá, a gente já entendeu, mas bora batalhar para resolver esse problema? O Molusco falou aqui muito sobre a questão dos estereótipos, né? De como que existe maconheiro, a gente reconhece maconheiro. Mas e os maconheiros que são almofadinha, que não saem do armário, que também estão aí, fazem a utilização, são profissionais, estão em lugares de poder, mas ainda se sentem completamente inseguros por conta de um estereótipo, que a gente sabe que é racista. Eu hoje, vendo o pessoal falando, eu fiquei pensando, cara, quando a gente imagina, né, naquela época, os africanos fazendo uso da maconha, vocês imaginam isso? Eu paro para pensar e fico imaginando isso. Imagina, é uma forma de alívio, um momento de descontração numa crueldade, numa situação horrorosa. Era extremamente terapêutico para eles naquele momento isso.
E a leitura que a gente faz hoje em dia racista, a leitura que a gente faz hoje em dia que tem mais preconceito, ela tem um recorte negro. É um recorte do uso africano, porque eu vejo, né, estando nos dois mundos, a aceitação, né, da questão do uso do óleo medicinal, ela é muito melhor. As pessoas mentem para elas mesmas. Elas chegam para mim e falam, eu quero óleo de CBD. Eu falo, mas não é de CBD, tá bom? Ele é um óleo full espectro, tem bastante THC aqui. Vai pedir o óleo de novo, eu quero meu olhinho de CBD. As pessoas... A narrativa que está entregue é a narrativa dos poderosos, é a narrativa de quem tem poder, é a narrativa de quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro, e hoje em dia surfa no hype da maconha, vocês devem ter visto aí. Qual que vocês acham que é uma rede que todo mundo sabe, que vocês conhecem, vocês passam na rua? O que o pessoal fala com vocês? A Clique Cannabis. O acesso que o povão está tendo da cannabis é a Clique Cannabis. Quantos pacientes chegam para mim, vocês aceitam a receita da Clique Cannabis? Nada contra o trabalho dos caras. É honesto também. Mas não se trata de nada além de uma ponte entre o médico e o remédio. Não está ali sendo, de fato, um acompanhamento com o paciente que as associações oferecem. Não está, de fato, trazendo a cultura, a ideia, a vontade, a gana e tudo que precisa estar, de fato, constando nisso. Então... o sonho, a vontade, o projeto que a gente vem construindo. Eu vim lá, estou aqui com a Anica, também agradecer minha parceira que topou essa ideia de vir lá de Belo Horizonte até aqui com a gente. A ideia é essa, é a gente conseguir se articular, se unir e fazer com que mais pessoas não só utilizem dessa planta, mas que elas também tenham orgulho, que elas possam fazer como eu faço, sustentar a minha casa, os meus filhos, com um trabalho digno, um trabalho que dá muita felicidade, eu falo com todas as letras, porque a gente está falando aqui de comunicação. Eu sou formada em comunicação, mas eu trabalho com acompanhamento terapêutico e o acolhimento de pacientes. Eu preciso comunicar bem para me conectar com os pacientes. Eu preciso que o paciente confie em mim. Imagina você tratar uma mãe que está com um filho autista, aí você começa com uma dosagem de remédio, no início, geralmente a criança piora. Para ela poder ter segurança de continuar seguindo o protocolo e subir na dosagem, ela precisa estar com confiança ali comigo. A gente, não, é assim mesmo, está tranquilo. Vamos seguir, que daqui a pouco você vai ver os resultados. Os resultados começam a aparecer, ela fica tranquila. E todo mundo da família, que no início estava ali massacrando, preconceito, vê a diferença na vida da criança, vê a diferença do entorno e vê a diferença em tudo. Assim. Então, isso acontece muito. Então, eu trago para vocês aqui, nós que estamos juntos, para que a gente possa, de fato, se unir, se organizar, se fortalecer, e ajudar as pessoas que a gente conhece, que também podem, a sair do armário. E, com isso, eu vou finalizar aqui também com uma poesia que eu fiz, que é justamente para que vocês apenas depois e vocês cantam para os seus amiguinhos que não têm essa coragem ainda de defender essa pauta, que é tão justa, tão legítima e muito mais central do que parece. Vocês vão cantar assim para eles, ó. Chega de ter vergonha de ser quem você é. Assume essa maconha e deixa de migué. Sai logo do armário e tenta entender que a legalização, ela precisa de você. Já vão mais de 100 anos de uma proibição que é burra e racista, mata mãe, filho e irmão. Ninguém aguenta mais tamanha hipocrisia. O álcool mata mais de você comprar na padaria. Tem mais de 1000 anos que nós estamos aí falando, mas agora até parece que as coisas estão mudando. Mas a luta continua e precisa engrossar, pois se a gente não faz nada, só os ricos vão lucrar. Acesso democrático para a comunidade, reparação social é uma necessidade. Tudo isso já devia estar nas universidades. Cadê a medicina estudando de verdade? Chega de guerra estúpida, a favela tá sangrando, enquanto tem quem porta flores, tem gente despedaçando. É isso, galera. Muito obrigada. Sensacional. Como encerrar melhor, né? É isso. Valeu. Muito obrigado, galera. A gente tem que entregar aqui o auditório, então, a capela. Então,
Vamos seguir aí a nossa rodinha ali fora e muito obrigado, mais um ano. Pessoal, muito obrigado de verdade por terem participado do 4º seminário sobre maconha no Brasil contemporâneo, reflexões, desafios e possibilidades para além da cannabis medicinal. Agradecer a toda a equipe do Conexão Turismo, os alunos daqui do Detour, que fizeram acontecer ali na frente toda essa logística, essa dinâmica. Agradecer o pessoal aqui do áudio e vídeo, aqui da UERJ. Sem vocês, a gente não consegue realizar esse evento. Agradecer a todos os parceiros também, a Expo Cannabis, Canesp, a PEP, Abra Rio, Cult Light, Esquadra Fum e Suave. Agradecer a Editora Vista Chinesa, que organizou o evento com a gente. Agradecer a todas as palestrantes que estavam aqui, mas agradecer principalmente ao público, que sem o público o evento não rola. Então, obrigado de verdade. Ano que vem a gente se vê. Vida longa ao seminário, galera. Vamos que vamos. Seguimos na luta.